Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 2 do mês de agosto, já estamos no sétimo mês do ano de 2021. Como passa rápido, né? Muito bem, então nós vamos para a nossa aula de matemática. Nós vamos trabalhar hoje na página 17. Página 17 de matemática. Nós vamos continuar trabalhando com combinações, como na última aula que nós havíamos trabalhado, com combinações de camisetas, de shorts, e agora nós vamos trabalhar no exercício 3. Vamos lá? Júlia tem duas saias, uma vermelha, abreviada pelas letras SV, S de saia, V de vermelha. E outra azul, então S de saia, A de azul. E duas camisetas. Primeira camiseta é amarela, então C de camiseta, A de amarela. E a segunda camiseta ela é verde, então abreviada pelas letras CV. C de camiseta e V de verde. Então, a partir dessas opções, duas saias e duas camisetas, nós vamos construir a árvore com as possibilidades de roupa que Júlia tem para se vestir. Depois que nós construirmos a árvore de possibilidades, nós vamos fazer os exercícios da letra A e da letra B. Nós vamos começar nossa árvore a partir do quê? Roupas. Por quê? Saias e camisetas são roupas. Então, vamos começar. Então, vamos lá. Roupas e agora? Saia vermelha, saia azul. E para combinar com a saia vermelha, ela pode escolher entre duas camisetas, a camiseta amarela e a camiseta verde. Para combinar com a saia azul, Júlia pode escolher também entre as duas camisetas, camiseta amarela e camiseta verde. Dessa forma, nós construímos a árvore de possibilidades. Agora, a partir da construção da árvore, nós vamos responder a letra A. Quantas são as possibilidades de escolha de Júlia? Vejam só. Quantas saias? Duas. Vezes duas opções de camiseta. Duas vezes dois, eu tenho quanto? 4. Então, são 4 possibilidades. Nós vamos escrever. E na letra B, qual que é o registro matemático para calcular o total de possibilidades? Duas opções de saia vezes duas opções de camisetas. 2 vezes 2 é igual a 4. Muito bem. Feito isso, agora nós vamos para a questão número 4. Vamos lá? Em cada uma das situações, nós vamos registrar quantas são as possibilidades de combinação. Primeira situação, letra A. Escolher uma entre duas escolas diferentes e entre 3 períodos para estudar. Período da manhã, período da tarde e período da noite. Então, como que nós vamos resolver isso? Quantas escolas são? 2. Então, nós vamos colocar o número 2. 2 escolas vezes quantas opções de períodos? 3, né? Manhã, tarde e noite. Então, é 2 vezes 3. E quanto que dá 2 vezes 3? 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3. É igual a 6. Muito bem. Agora, na letrinha B, nós vamos escolher entre 2 tipos de sobremesa e entre 4 sabores diferentes para servir a um amigo. Qual que é o registro matemático que nós podemos fazer
na letra B. Quantos são os tipos de sobremesa? São 2, certo? Então, vamos colocar 2 vezes. Quantas opções de sabores? 4. Então, 2 vezes 4. E quanto que dá 2 vezes 4? 8. Muito bem, porque 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4. Ou é a mesma coisa que 2 copinhos com 4 palitinhos em cada copinho. Então, é igual a 8. Agora, outra situação na letrinha C. Nós vamos escolher entre 5 pares de meia de cores diferentes e entre 3 tipos de tênis para ir ao cinema. Então, quantas opções de pares de meia? 5. Então, vamos colocar 5 vezes. Quantos tipos de tênis? 3 modelos de tênis diferentes. E 5 vezes 3 é igual a quanto? Igual a 15. Muito bem. Agora, nós vamos para a página 18. Vamos lá? Medidas no dia a dia. Vamos observar as imagens aqui e vamos observar o que cada criança está fazendo, o que cada criança está falando. Vamos lá. Ana, a garotinha está dizendo: Ana, podemos medir esse tablet utilizando uma balança ou uma régua? Outra situação, olhem aqui os meninos. E o que a garota responde? Ana responde: depende do que queremos medir. Podemos usar uma balança ou uma régua para medir o tablet. Será? Você concorda com a resposta dada por Ana? E por quê? Se fossem vocês, qual instrumento vocês utilizariam para medir um tablet? A régua ou a balança? Mas, se nós formos analisar, Ana tem razão. Vocês sabem por quê? Nós podemos medir o comprimento dos lados da tela do tablet, né, com a régua. Mas e o peso do aparelho? O peso do aparelho só é possível ser feito através de uma balança. Muito bem, né? Mas nós podemos medir com a régua e pesar, saber o peso através da balança. Muito bem. Agora, nós vamos ler na página 19 diferentes tipos de medida. Para medir objetos, alimentos, pessoas ou qualquer outra coisa, é preciso definir primeiramente o que deve ser medido. Vocês vão medir o quê? O peso, o comprimento, a capacidade. Então, além disso, é necessário escolher a unidade de medida mais adequada para a medição. A medida é um número seguido de uma unidade de medida. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. 80 gramas, 20 mililitros ou ml, 2 colheres, 5 copos. E vocês já estudaram que as unidades existem unidades não padronizadas e existem unidades padronizadas. Vamos lembrar? Não padronizadas são aquelas que não seguem um padrão, né? Então, elas não são iguais em todos os lugares. Querem saber exemplos de unidades não padronizadas? 2 xícaras de chá podem ter tamanhos diferentes. 2 colheres de sopa, por exemplo, também podem ser colheres de tamanhos diferentes. As unidades de medidas padronizadas, elas são iguais em qualquer
contexto. O exemplo de medidas padronizadas: o metro, o quilograma, o mililitro. Esses são alguns exemplos, certo? Não padronizadas, por exemplo, pode ser o palmo. Vamos medir a carteira com o palmo. O palmo vai variar de uma mão para outra, de uma pessoa para outra? Sim. O tamanho das mãos são diferentes, né? Por exemplo, se eu for medir com a minha mão é maior do que a mão de vocês. Então, as nossas medidas não vão ser as mesmas. Então, o palmo é um exemplo de medida não padronizada. Agora, padronizada, como o metro, o quilograma, se nós formos medir, por exemplo, com a fita métrica, com o metro, né? Não tem como dar errado, né? Se você medir e eu também medir utilizando o metro, né? Utilizando a fita métrica ou a régua, por exemplo, a medida será a mesma, porque não varia. São unidades de medida padronizadas. Agora nós vamos retomar algumas medidas que você já estudou nos anos anteriores. Para isso, resolva a situação a seguir. Observe, nós temos uma mesa aqui e alguns objetos estão sobre a mesa. Vamos prestar atenção. A professora Mariana pediu a cada dupla de alunos que coloque sobre a mesa 4 objetos diferentes dos que estavam disponíveis na sala de aula. Os objetos escolhidos pela dupla Rodolfo e Lucas foram os seguintes: uma garrafa, um caderno, barbante, borracha e lápis, certo? O que é possível medir de cada objeto que está sobre a mesa? Nós podemos medir o tamanho, a largura, o comprimento, né? Muito bem. Olha o barbante, o tamanho que ele é. Qual objeto parece ser o mais leve? Desses objetos aqui, qual que parece ser o mais leve? E o mais pesado? O barbante parece ser o mais leve. E qual que vocês acham que é o mais pesado? O caderno? Muito bem, vamos escrever. Na letra C, qual objeto tem o maior comprimento e o menor comprimento? O maior comprimento é o barbante. E o de menor comprimento? O lápis, muito bem. Muito bem, agora nós vamos para a página 20, página 2 dezenas. Vamos lá? Medidas de massa. Para determinar a massa, quer dizer o peso de um objeto, uma pessoa, um alimento, por exemplo, nós podemos usar a nossa experiência em perceber se um é mais leve ou mais pesado do que o outro. Ou também nós podemos usar a balança. É comum usar a palavra peso no lugar de massa, como na pergunta: qual é o peso do bebê? Né? Geralmente nós não falamos assim. Quanto é a massa do bebê? Quanto você tem de massa? Não, nós perguntamos: qual é o seu peso? Quanto você pesa, né? Mas o peso está relacionado à massa, certo? E a balança é um instrumento utilizado para medir a massa, ou seja, o quanto algo pesa. Observe alguns tipos de balança. Nós temos a balança digital, a balança mecânica, a balança de 2 pratos. E para indicar o quanto algo pesa, nós podemos usar as unidades de medidas de massa não padronizadas, como ocorre em uma receita de bolos, que são xícaras, colheres, copos, ou as unidades de medidas padronizadas, como o miligrama, o grama,
o quilograma, né? Ou o quilograma, assim, né? E a tonelada, abreviado pela letra T. Então, miligrama, nós abreviamos pelas letras mg, o grama pela letra G, quilograma ou quilo pela letra K e letra G, e tonelada pela letra T. A granola, por exemplo, um pacote de granola, nesse caso aqui, pesa quanto? 300 gramas. E o bebê? O bebê pesa 6 quilogramas ou quilos, né? Para medir a massa de algo que pese menos de 1 quilograma, nós podemos usar as medidas padronizadas, que são o grama ou o miligrama. A unidade de medida tonelada é mais usada para medir coisas bem pesadas, como um carro ou um elefante. Veja algumas relações de equivalência entre essas unidades de medida. 1000 miligramas é a mesma coisa que 1 grama. 1000 gramas é equivalente a 1 quilograma ou 1 quilo. E 1000 quilos é correspondente a 1 tonelada. Olhem só que interessante. Agora nós vamos para a página 22, exercício 3, tá? Exercício 3. Que unidade de medida entre miligrama, grama, quilograma e tonelada você usaria para pesar um sabonete, um caminhão, um grão de feijão, um pacote de ração para cachorro? Lembrando que a menor unidade de medida aqui que nós aprendemos, qual que é? Quando nós vamos pesar, ver a questão da massa, quanto de massa cada objeto possui. A menor unidade de medida é o miligrama. Então, objetos mais leves, nós iremos utilizar miligrama. Um pouquinho mais pesados, o grama. Mais pesados, quilograma. E mais pesados, a tonelada, certo? Mas nós não temos como pesar toneladas aqui nos nossos objetos, não é verdade? Então, pelo tamanho, pela massa que eles possuem, nós vamos relacionar as unidades de medida, qual que é a mais adequada, tá? Um sabonete, por exemplo, nós podemos utilizar qual unidade de medida? Miligrama, grama, quilograma ou tonelada? Grama. Ó, se vocês tiverem dúvida, pega uma embalagem de sabonete para vocês verem. A maioria, um padrão, sabonete tamanho normal são 90 gramas, tá? Então, vamos colocar aqui gramas. Grama é a unidade de medida que nós utilizamos, né? Que a empresa, né, fabricante utiliza para pesar, para medir a massa de um sabonete. Um caminhão, quando a fábrica, né, fabrica um caminhão, as balanças que tem nas estradas para pesar quanto de carga cada caminhão está transportando. Qual que é a unidade de medida utilizada nesse caso? É miligrama, grama, quilograma ou tonelada? Tonelada. Tonelada. Na escola, nós não temos como pesar utilizando a tonelada, mas nós temos como nos basear no tamanho do objeto e dizer, né, se a unidade de medida é o miligrama, grama, quilograma ou tonelada. E um grão de feijão, terceiro ano? Pelo tamanho, miligrama, né? Miligrama. E um pacote de ração para cachorro?
quilograma. Existem pacotes de 500 gramas, que são os menores, né? Mas na grande maioria são a partir de 1 quilograma, né? Tem uns pacotes maiores de 7 quilos, de 15 quilos, de 50 quilos, né? Agora, exercício 4. O magnésio é um importante nutriente para o nosso corpo, pois ele ajuda na produção de energia, além de outros benefícios. Por isso, é importante comer nas refeições alimentos ricos em magnésio. Vocês sabiam disso? Em 100 gramas de abacate, há 29 miligramas de magnésio. Em 100 gramas de espinafre, há 79 miligramas de magnésio. E em 100 gramas de soja, há 86 miligramas de magnésio. Qual desses alimentos possui maior quantidade de magnésio em sua composição? É o abacate, o espinafre ou a soja? A soja. Então, vamos escrever. E agora, nós vamos escrever por extenso esse número aqui, com essa unidade de medida. Como que eu leio? 29 miligramas. Esse, 79 miligramas. E esse, 86 miligramas. Então, terceiro ano, na nossa aula de hoje de matemática, nós estudamos um pouco mais sobre árvore de possibilidades, sobre combinações e também sobre unidades de medida padronizadas e não padronizadas. E nos últimos exercícios, nós trabalhamos com as unidades de medidas de massa, como miligrama, grama, quilograma e tonelada.